Eu detesto chegar aqui desanimada após uma vitória, porque afinal, se a gente não comemorar as vitórias, quando que a gente vai comemorar, né? Fico me perguntando sobre isso quando eu tô desanimada depois do Fluminense ganhar uma partida. Mas eu vou ser muito honesta pra vocês, eu tô gravando esse vídeo logo depois de editar o React, ainda na madrugada, digamos assim, da quarta para quinta-feira. Então eu ainda tô um pouco com os ânimos à flor da pele. E esse foi um jogo que me estressou muito, mas eu sinto que eu preciso falar dele agora. Então vou gravar esse vídeo de uma vez e seja o que Deus quiser. Vou tentar fazer aqui o mínimo de edições, porque justamente por estar desanimada e por estar com esses ânimos à flor da pele, eu tô sentindo um pouco mais de dificuldade para poder falar sobre essa partida, mas vamos pro nosso vídeo de análise. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. Claro que eu preciso pedir para você que tá chegando aqui não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal. E pra gente falar um pouco mais sobre esse jogo, assim, esse foi o jogo, sem sombra de dúvidas, até agora na temporada. Não foi o pior jogo da temporada, tá? A gente teve atuações piores, como por exemplo a final contra o Flamengo no Carioca. Os dois jogos foram muito piores do que esse. E ainda assim, esse foi o jogo que mais me irritou na temporada inteira. Porque eu sinto que a gente tinha formas ao longo da partida de levar esse jogo de uma forma tranquila, e eu não tô falando de uma goleada, eu tô falando sobre decisões mesmo que a gente teve como tomar e levar esse jogo de uma forma melhor. E como essas decisões foram tomadas de maneira errada, a gente foi se irritando muito mais ao longo do jogo, pelo menos eu senti dessa forma, né? A gente começa o jogo contra a União Espanhola, de fato, tendo o controle da partida, sem dar muita chance. Logo no início do jogo, precisa fazer uma substituição ali que não era planejada, que foi a saída do Canóbio por conta ali do afundamento e tudo mais, vai ter que passar por uma cirurgia. A motivação para essa substituição é muito ruim, mas entra o Keno, que para mim era para ter sido titular desde o início. Cheguei a falar sobre isso no pré-jogo, porque é um cara mais decisivo dentro de campo. E o Fluminense, com essa dificuldade que tem de fazer gols, eu acho que o Keno, ele soma, ele agrega muito nesse sentido. E o Keno entra e entra muito bem, assim. Só que o Fluminense segue com essa dificuldade no ataque. Constrói, cria, mas quando chega lá na frente, não sei se por nervosismo, sabe? E eu acho que isso é o que eu estranho. O Fluminense, mesmo quando ele tem controle da partida, mesmo quando ele não deixa o adversário crescer dentro de campo, o Fluminense tem dificuldade de se impor, sabe? De ser agressivo, de sufocar o adversário, de fazer o adversário fazer com que o adversário se sinta de fato desconfortável jogando contra a gente. E a gente não consegue fazer isso, acho que justamente por conta dessa dificuldade ofensiva de criar muito, mas de errar muito também no passe final. Parecer nervoso ali naquele passe final. E aí a gente tem uma oportunidade de bater um pênalti. E que, sem sombras de dúvidas, pra mim, parte de uma primeira grande falha nesse jogo, além dessas, talvez desse nervosismo no terço final, que é a decisão para o Everaldo bater, né? Na coletiva de imprensa, o Renato se defendeu ali, né? Dizendo que 4 jogadores que ele tem, que são os batedores do time, treinam todo dia os pênaltis, e ele deixa para que os jogadores decidam, para que quem esteja melhor ali no momento para bater, eles tomem essa decisão em conjunto ali. Não vou discutir sobre isso, não vou discutir o que é certo ou errado, mas o que eu sinto é que os jogadores tentaram dar uma moral pro Everaldo, pra retomar confiança e conseguir fazer os gols e tudo mais. Eu entendo quando isso acontece e o jogo já tá decidido. Quando você tá com o jogo ali 2-0, quando... Pô, igual já aconteceu, por exemplo, do Germán bater pênalti contra, se eu não me engano, o Bangu, sendo que, sei lá, era o 5º gol da partida, 4º gol da partida. Pô, aí, assim, tranquilo. Só que, assim, num jogo, o Fluminense que vem de jogos após jogos, com dificuldades no ataque, ele tem uma oportunidade de bater o pênalti pra abrir o placar. E ele vai colocar um cara que claramente está sem confiança, até para jogadas muito mais claras que acontecem ao longo da partida, só para dar confiança pro cara. Assim, pra mim era muito claro que era um enredo certo para dar tudo errado. E foi como se eu estivesse vendo o filme do Calegari de novo na minha cabeça. Você bota o cara pra dar confiança, ele obviamente fala que tá confiante para ir pra lá, e ele erra, e é um gol pra, nesse caso, pra abrir placar. E aí você complica, você coloca todo um clima desfavorável e contra você dentro do Maracanã. E aí eu acho que você torna esse jogo ainda mais difícil de desempenhar bem, ainda mais ofensivamente.
de forma desnecessária. Você tinha Aras, você tinha Ganso dentro de campo. Era só um desses dois bater o pênalti, porque se eles errassem, a torcida poderia até ficar irritada, mas eles são os cobradores. Quando você coloca o Everaldo, que é um cara que já tem essa relação de desgaste, e uma relação de desgaste que também é produzida pelo Everaldo, que vem falhando, assim, constantemente nos jogos, eu acho que você complica muito mais a sequência desse jogo. E, assim, sem sombra de dúvidas, esse lance me irritou bastante. Foi o que me fez assistir o jogo com a atenção muito mais a mil. Mas aí beleza, porque se pelo menos o pênalti estava perdido, agora o Fluminense passava a ter um jogador a mais dentro de campo. E eu sei que talvez você até tivesse esquecido disso. Porque, de novo, o Fluminense não se impõe. Pode dominar, mas não se impõe. Não tem agressividade, não sufoca. A gente passou boa parte do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro com o jogador a mais dentro de campo. E não parecia que a gente tinha esse jogador a mais dentro de campo, que a gente tinha essa superioridade numérica. De fato, não parecia. Quer dizer que a União Espanhola passou a dominar, passou a se impor, passou a aparecer mais? Não. Mas o jogo continuou da mesma forma como estava. O Fluminense controlava, tinha suas oportunidades no ataque, falhava da mesma forma e não conseguia sufocar um adversário, até que vai pro intervalo. Volta com o Keno já fazendo um gol logo de cara, assim, antes de marcar o primeiro minuto, o que obviamente dá um alívio, porque tudo que a gente não precisava era se complicar ainda mais nessa partida. Segue o jogo da mesma forma, o Everaldo perdendo, e aí obviamente a confiança diminui. Vai ter gente que vai falar sobre a torcida que vaiou quando o cara ia bater o pênalti. Eu acho isso certo? Não acho certo porque não ajuda. Mas, de novo, não se controla a arquibancada. Quem tem o controle dentro de campo são os jogadores e o técnico. Então, se tem como a gente exigir, se tem como a gente... E como a arquibancada é passional, não é racional, eu tenho que exigir de quem tá ali dentro pra pensar, tá? Então, eu realmente não vou falar sobre isso. Sobre o que a torcida deveria ter feito ou não, porque, enfim, né? Uma coisa é você... Porque você não tem como controlar uma massa apaixonada. Não tem como. Mas o jogo segue com o Everaldo. Cara, o Everaldo chega a cabecear pra trás, a lançar passe pra trás. E aí a situação fica muito ruim. O Ganso foi um cara que não... Beleza, pode ter ajudado ali na jogada do gol e tudo mais. Mas foi um cara que também falhou em algumas situações. E falhas, assim, que são muito estranhas ao Ganso. O Ganso errar passe de meio metro, jogando pro jogador que tava na cara dele, ao invés de abrir ali os caminhos, né, os famosos caminhos que o Ganso consegue abrir dentro da área. Então, pra mim, foi um jogador que eu acho que se destaca negativamente, até por esse poder que ele teria de abrir mais a defesa adversária pra dar opções melhores de gol. Ele consegue fazer em algumas situações, mas eu acho que em alguns pontos poderia ter ajudado mais. A gente pode falar ali sobre decisões erradas, por exemplo, do Freitas e do Fuentes, que teve momentos, mas acho que foram momentos muito pontuais, assim, que eu não consigo colocar como uma atuação toda problemática. Quem se destacou, obviamente, mais foi o Keno, que a partir, então, do momento que faz esse primeiro gol, parece que aumenta ali a confiança e começa a chutar de tudo quanto é lado e gerando boas chances, né? Não chutes jogados em vão. O jogo vai encaminhando da mesma forma, sem o Fluminense conseguir sufocar o União Espanhola, e consegue o segundo gol, que parte ali de uma finalização muito boa do Martinelli, mas que o goleiro acaba defendendo. E aí, como o goleiro não tem tempo ali de poder pegar a bola, né, de defender aquele rebote, porque já estava ali basicamente no chão, o Samuel Xavier consegue fazer o segundo gol, e ali a gente até tem mais algumas chances ali interessantes para poder matar ainda o 3-0 para dentro. Não acontece, mas se encaminha assim até o final. O Ganso é um cara que, quando vai ser substituído, sai irritado. Não sei por quê, porque não vinha... Só se ele tivesse irritado com a própria atuação, porque incomodado da substituição acho que não faz o menor sentido. Tanto que o Isaac, Lescano entra, Lescano quase não aparece. Isaac também não aparece tanto, mas como é um cara que se entrega ali em algumas jogadas, chama a atenção e acho que dá bastante expectativa pra ver uma sequência dele em campo. O Hércules também entra, mas também não tem ali
tanto tempo, mas a entrada do Serna, com o Arias tendo mais liberdade ainda pra flutuar e pra criar, sem sombra de dúvidas, acho que favoreceram bastante, assim, essa reta final, as chances que a gente teve nessa reta final do segundo tempo. Assim, pra mim, cara, foi um jogo que me irritou por conta disso. Acho que era um jogo que dava pra ter levado com mais tranquilidade. E a equipe parece não ter certa maturidade em determinados momentos. E é uma coisa que me incomoda porque eu sei que o Fluminense 2023 já acabou e já acabou, galera. Não é nem o mesmo técnico, não tem a mesma espinha dorsal. Boa parte dos jogadores que eram importantes já saíram. Então, assim, 2023 já acabou, mas justamente por ter uma parte desse elenco ainda dentro de campo, você entende que pelo menos maturidade essa equipe deveria demonstrar e falha em algumas decisões. Até revendo os lances, por exemplo, pra não ser totalmente injusta com o Everaldo ele tem uma oportunidade de cabeça que ele, assim, o goleiro acaba defendendo e acho que é uma boa jogada dele, mas também fica nisso ali, nada muito além disso. Mas é também um cara que eu vou ser sincera, assim, se você tá pedindo paciência pro Everaldo, a gente precisa ter? Inevitavelmente precisa, porque é o centroavante que a gente tem agora até o final. O Renato falou na coletiva de imprensa que ele tá treinando pra colocar, caso precise substituir o Everaldo, é o Renato Augusto, que segundo ele não entrou nessa partida porque sentiu mal-estar, e então não conseguiu poder ser utilizado ali, precisa sair ele do banco. E é um cara que a gente provavelmente vai citar também. Então, assim, a gente precisa, de certa forma, confiar nesses jogadores. Precisa. Mas hoje é um jogo que, depois das decisões do Everaldo, e tanto pela sequência dele, né, que é o centroavante que, tudo bem, não é o Germancano, mas que em jogos contra adversários muito fracos e com boas oportunidades nos pés, não conseguiu converter várias, assim. Então, assim, é difícil. Ele precisa se defender primeiro em campo para depois você exigir que a torcida tenha paciência, tenha calma, tenha tranquilidade, porque ele mesmo parece não estar preocupado em se defender. Ou se tá preocupado, não tá fazendo isso de uma boa forma, porque tem falhado muito, acho que pra posição e pra necessidade que a gente tem. Mas assim, acho que é basicamente isso, assim, os jogadores que eu destaco positivamente, sem sombra de dúvidas, Keno, Arias. Fábio foi pouquíssimo exigido, talvez teve um lance de fato perigoso ali no primeiro tempo, enfim, não comprometeu em nenhum momento, então, né, não tem aqui o que falar de ruim, também não tenho o que falar muito de muito bom, mas assim, acho que vale mencionar que não é o cara que decepcionou. E eu acho que, assim, desse jogo todo, a figura que mais me decepciona, além, obviamente, do Everaldo, é um pouco o Ganso, que sinto que quando o Arias, ele assume mais essa função de criação no jogo, a gente vai muito melhor do que quando o Ganso estava ali dentro de campo. E pra mim era um cara que iria ajudar bastante nessa partida e acho que não consegue ele tanto. Vale mencionar também o Martinelli que normalmente é um cara muito criticado. Acho que ele vai muito bem nessa partida. Ah, Júlia, mas ele errou passe X. Todos os jogadores erraram. Assim, não foi só o Martinelli. A gente precisa se destacar o que ele fez de bom, porque ele contribui muito, principalmente nas jogadas ofensivas. E não tô falando só na bola ali que ele chuta antes do Samuel, ou numa outra finalização que ele tem depois. Mas nas construções mesmo. O Martinelli é um dos poucos caras de meio campo que oferece triangulação nas jogadas com Arias. E ele faz bastante isso nesse jogo. Então acho que vale esse destaque aqui ao Martinelli. E é um pouco isso, assim. Não sei se esse vídeo de análise foi tão análise ou mais desabafo. Agradeço a compreensão de vocês. Deixem aí nos comentários o que você achou, assim. Como esse vídeo vai sair de manhã, vocês vão estar vendo esse vídeo um dia depois, né? Eu imagino que com mais calma, assim, tenham mais o que refletir. Mas é isso, assim. A gente tá em primeiro no grupo. A classificação, obviamente, né? Saber se a gente vai terminar essa rodada em primeiro ou não depende do jogo que vai acontecer nessa quinta-feira, 11 horas da noite, entre Once Caldas e São José. Mas que logo de cara, por olhar esse time, a gente já imagina que o Once Caldas tende a vencer a partida.
e assim ficar, né, um ponto da gente à frente na classificação, mas o Fluminense segue dependendo só de si no último jogo contra o Once Caldas aqui no Maracanã, que é um jogo negociável, tem sim que vencer. A equipe do Once Caldas é fraca, o Fluminense, pelo investimento que tem, não pode dar bobeira, né? Deixou para decidir no final, mas depende só de si, vai precisar mostrar isso. Espero só que seja um jogo mais tranquilo, que a gente não fale tanto assim nessas decisões. E nem dá muito tempo pra pensar, né? Porque domingo a gente já tem jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Mas é isso. Sinto não estar tão animada. Espero que vocês tenham me entendido. Beijo no coração. E antes de sair desse vídeo, não esquece de passar lá no React. O React completo já tá no ar. Não consegui colocar o corte aqui no YouTube, mas ele tá lá no Instagram. Quem puder repercutir, quem puder compartilhar, agradeço demais. Mas é isso. Beijo no coração. 5 horas a gente tem live. Espero por você.